Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Você sabe o que é uma narrativa? A narrativa é um tipo de texto que serve para narrar, ou seja, contar uma história. Em toda narrativa, há um narrador. Ele pode ser um narrador personagem, no qual, além de contar a história, ele também participa dela. Ou um narrador observador. Ele somente conta a história, mas não participa dela. A estrutura da narrativa segue a seguinte ordem: a apresentação, que é a introdução ou início da história, os fatos e o desenvolvimento, que é o que acontece no decorrer da história, e o desfecho, que é a conclusão, o que acontece no final da história. Os elementos da narrativa são o tempo, que pode ser algo que aconteceu no passado. É quando acontece a história. Pode ser algo que aconteceu no presente, que vai acontecer no futuro. Pode ser algum período do dia, manhã, tarde, noite, ou algum horário específico, algum dia, mês ou ano, e por aí vai. O espaço é o local onde acontece a história. Pode ser uma casa, por exemplo, uma floresta, uma cidade, uma praia, e por aí vai. O enredo é como a história acontece, de que forma que acontecem os fatos, as ações. É a partir do enredo que chega-se ao tema, que é o motivo central do texto. O conflito gerador é o desafio ou o problema a ser resolvido pelos personagens. O clímax é o ápice, o auge da história, o momento de maior emoção, de tensão, de suspense. E os personagens, que podem ser pessoas, animais, objetos, elementos da natureza. Aí vai da criatividade do autor. Há 3 categorias de personagens. O personagem protagonista, que é o personagem principal. O antagonista, que é o personagem que faz oposição ao protagonista, ou seja, é o seu inimigo. E os coadjuvantes, que são os personagens secundários. Agora vocês vão fazer a leitura do conto de suspense Caio, que está lá na página 176 e 177. A questão 6, está lá na página 180, está pedindo para você localizar os elementos do conto e completar com as informações adequadas. Você vai localizar no texto. O item A, o lugar, onde é que acontece a história, o tempo e os personagens. Na questão 7, você vai circular apenas a frase que pertence ao narrador. No item B, você vai dizer se esse narrador participa da história como se fosse um personagem. E na questão 8, você vai dizer qual é o momento de maior tensão no conto que você leu. Tchau e até a próxima aula.